Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Memória de Joinville e como a gente sempre faz, nosso convidado é que se apresenta nesse momento, contando um pouco da sua vida, um pouco da sua história, um pouco da sua formação, né, da sua experiência, onde você nasceu, quem é você? Bom, Wagner, eu sou gaúcho de Porto Alegre e vim para Joinville aos 23 anos. Nessa época eu era gerente de banco. Vim transferido com uma promoção, né, para Joinville. Eu era subgerente lá em Porto Alegre e vim como gerente para cá. E fiquei alguns anos até que houve no banco em que eu trabalhava, sofreu uma intervenção do Banco Central. E, de repente, eu tinha que optar o que fazer, né? Voltar para Porto Alegre ou ficar aqui. E aí a gente optou por ficar em Joinville. Isso foi... eu cheguei aqui em 1980, então essa história já tem agora 46 anos. Nesse meio tempo, eu concluí a minha formação em Direito e, após esse período de banco, eu fui trabalhar como advogado, tendo tido algumas empresas, como até hoje a gente participa de uma empresa de incorporação e construção, mas a minha vida, o meu dia a dia é na advocacia. E a sua família se formou aqui ou já veio de Porto Alegre? Eu vim casado, apesar de bastante jovem, casado, ainda somos casados, eu e a Sheila, já viemos com 2 filhos, com a Luciana, que na época tinha 3 anos, e o Guilherme, que tinha 1, e o meu terceiro filho, o Bruno, nasceu já em Joinville. E aqui, então, essa história começou. Mas voltando um pouco, remetendo à sua infância ainda, consegue lembrar em que momento que a cultura impactou a sua vida na infância? Sem dúvida, isso é muito fácil. Porto Alegre é uma cidade muito desenvolvida culturalmente. Nós temos lá muitos teatros, o Teatro São Pedro, a Escola de Belas Artes, a própria Universidade Federal, que tem um grande teatro e com muita atividade. Então, meus pais apreciavam muito a cultura, a arte, música, e a gente sempre foi a todos os eventos que haviam lá. Então, eu fui frequentador de teatros desde muito pequenininho. E apreciando orquestra, ópera, enfim, toda a manifestação artística, né? Museus, exposições, isso fez parte da minha vida. Quando eu cheguei em Joinville, isto foi uma das coisas que eu senti um pouco falta, né? Tá bem que Joinville era uma cidade muito menor do que é hoje, em 1980 era uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, é um terço do que é hoje, mas eu realmente senti falta. E logo em seguida, da minha chegada aqui, eu me associei da Sociedade Harmonia Lira, que era efetivamente o único lugar onde ainda aconteciam algumas coisas, né? E então eu comecei a frequentar desde lá e fui desenvolvendo o gosto pelo ambiente, né? Até que no ano de 2014 eu assumi a presidência onde estou até hoje, agora 2026. Essa Joinville dos anos 80, você consegue ver claramente a evolução cultural da cidade desde então, né? É assim, a cidade passa por momentos, ela não é linear, né? A cidade, nos seus primórdios, ela teve um desenvolvimento cultural muito grande. Lá no início, lá 1858, que é a data de fundação da Sociedade Harmonia Lira, por um grupo de 25 homens da época, dentre os quais o Ottokar Derfel, que era vamos dizer assim, o pai da ideia, né? O que fez toda a movimentação intelectual, e mais outros que contribuíram também juntamente com ele. E a ideia deles era, bom, nós adultos que chegamos aqui, imigrando, chegamos com uma bagagem cultural, né? Com um horizonte mais amplo. E o que vai ser dos nossos filhos e dos nossos netos se nós não dermos a eles a oportunidade de conhecer as coisas, de ter cultura? Então, veja que é uma decisão que parece lógica, mas é difícil, porque no momento em que
tu estavas lá lutando pela sobrevivência, tendo que pegar toda a mão de obra disponível para plantar batata, para criar gado, para, enfim, essas coisas, cortar o mato para construir mais uma casa, um puxado. Tu dizer, olha, agora você traz o seu filho aqui, ou venha você, nós vamos ensinar ele a tocar violino. Né? Não é uma decisão fácil, né? Sim. E com certeza houve muita controvérsia à época, mas a liderança muito forte do Ottokar Derfel conseguiu conduzir a cidade nesse sentido. E essa base cultural, ela foi efervescente, ela foi crescendo até 1938, quando se chega no ápice desse ciclo, né? Por quê? Em 38 há o processo de nacionalização, né? Onde Getúlio Vargas determina que alemão não se falava mais, era proibido, deveriam ser destruídos os símbolos germânicos, italianos e japoneses. Então não se podia mais falar essas línguas. Tudo que eles sabiam fazer era em alemão, tanto o teatro como a ópera, ou era alemão ou era italiano. Ou seja, houve uma parada brusca. Então, a partir desse momento, houve uma queda muito violenta no desenvolvimento cultural, mas as pessoas haviam adquirido esse conteúdo, né? Aí leva-se um tempo para que lá pela década de 60, mais ou menos, a sociedade começa a reviver, mas com um foco um pouco diferente, né? Tinha eventos de terceiros, né, que vinham lá, música mais moderna, tal, e muita atividade social, não tanta atividade cultural. Isso vai até os anos 90 e depois começa a ter um decréscimo em relação à própria questão social, né? Coluna social, né? Vamos falar assim. Social pode parecer que é voltado para o popular, que não era Sim. o caso. Então, a partir de aí, há novamente uma estagnação, né? No início dos anos 2000, em que a sociedade passou a ser um espaço de locação relativamente decadente, né? Com a sua estrutura se deteriorando, é um prédio centenário, com difícil manutenção. E isso foi piorando ao longo do tempo, até que a gente assume e resolve mudar o curso da história. Numa época em que a cidade começou a renascer do ponto de vista cultural. Começaram a ter muitos eventos, né? O próprio ex-prefeito, ex-governador, senador Luiz Henrique, promoveu um desenvolvimento, ele tinha um foco na cultura muito grande, né? O que proporcionou um grande desenvolvimento para o Festival de Dança, a própria vinda do Bolshoi e tantos outros eventos de grande relevância, né? Então, hoje nós temos alguns atores muito importantes, como é o caso do Bolshoi, Festival de Dança, Musicário, né? E cada um numa área. O próprio Juarez Machado criou lá um instituto, enfim, vai crescendo. E o que a gente hoje tem? Alguns grandes players, né? São esses que eu citei, e a Harmonia Lira. Então, o Musicário se dedica à música orquestral, né? O Bolshoi à dança, o Juarez Machado às artes plásticas, tem um espaço muito bonito lá, e eles produzem muita coisa boa, trazem artistas novos, e sempre tem alguma coisa acontecendo. E nós temos uma dedicação na Harmonia Lira mais voltada à música lírica, né? Ao canto lírico, à ópera, né? Porque o nosso espaço é feito para isso. A Sociedade Harmonia Lira, aquele prédio, o teatro, ele é um instrumento musical, ele é uma caixa acústica construída para propagar o som. Os materiais, como por exemplo o forro, que foi recentemente restaurado, ele é recoberto por metal para proporcionar uma maior ampliação do som, né?
e assim por diante. Então, a gente tira proveito disso, porque ninguém mais vai construir um teatro desses, como tem os teatros antigos da Europa, mas hoje, quando tu vai construir um teatro, tu constrói pensando em instrumentos amplificados, né? Em caixa de som. Esse é um projeto construído numa época em que não havia microfone, nem amplificação de qualquer instrumento, tudo era acústico. Então, era necessário que o som chegasse a todos os cantos, que as pessoas sentadas em qualquer parte da plateia pudessem ouvir perfeitamente, seja na música, seja na ópera, ou mesmo a fala de um ator num teatro. Então, a gente precisa tirar proveito disso. Vai ser sempre, independentemente da quantidade de casas de teatro que possam vir a existir, o que a gente acha muito bom, porque aumenta, amplia o ambiente cultural, né? Mas vai ser sempre um espaço diferenciado. Né? O senhor contou um pouco da história da Harmonia Lira, mas ela não começou exatamente ali na Rua 15 de Novembro, né? Sim, não naquele lugar, mas sim, na esquina do que hoje é a Rua 15 de Novembro com a João Colim. Hoje ali tem uma loja, acho que é de artigos femininos, sim. maquiagem e tal, essa coisa toda. Ali funcionava a casa comercial dos Trinks, família Trinks, uma família importantíssima na história cultural de Joinville. Foram os grandes mecenas da cultura por muitos anos, por décadas. O Eduard Trinks foi o primeiro presidente da Sociedade Harmonia Lira. Na verdade, da Sociedade Harmonia, ainda não se chamava Harmonia Lira. O Ottokar Derfel era o primeiro secretário. E o Ottokar Derfel era o mentor intelectual. E o Eduard Trinks era o rico, era quem tinha o dinheiro para bancar. Eles eram, inclusive, eram primos. Os Trinks dos Derfel eram primos. E vieram juntos para o Brasil. Então, o Trinks foi o primeiro presidente da Harmonia e transmitiu esse gosto pela cultura e esse gosto pelo mecenato para as gerações seguintes. O neto dele veio a ser Adolf Trinks, casado com a Eva Trinks, dona Eva Trinks. Esses foram os presidentes por várias gestões responsáveis pela construção deste prédio atual. E a filha deles, a filha do Adolf e da Eva, é a Liselott Trinks, a primeira professora de balé de Joinville. Que eles, na construção do prédio atual, o foyer do mezanino, eles transformaram aquele espaço na primeira escola de balé de Joinville. Então, a história de Joinville, capital nacional da dança, a gênese começa ali naquele espaço, no foyer do mezanino, com a professora Liselott Trinks. Ela foi professora de balé por muitos anos e ela iniciou com um processo chamado Festivais de Bailado e a partir dessa ideia dos festivais de bailado, da dança, acabou surgindo, vamos dizer assim, a ideia de se fazer um festival de dança, né, já tempos para frente. Ou seja, mas havia uma história de dança em Joinville. Pô, por que começaram um festival de dança? Da onde tiraram isso? Né? Do nada? Pois não. Não. Havia uma base, havia todo um substrato nessa história em que a professora Liselott Trinks havia plantado, enfim, todas as sementes para que Joinville depois viesse a ser o que é hoje, né? Essa grandeza em termos de dança que se mostra não só para o Brasil, como para o mundo todo. E me parece que tem alguma relação também com as flores também, né? Exatamente. A Festa das Flores, que agora completou acho que 82, 83 anos, não tenho bem certeza. As primeiras edições, as primeiras 12 edições aconteceram dentro da Harmonia Lira, neste prédio atual. E é interessante que nós temos um grande artista plástico de Joinville, o Fritz Alt, que vivia lá dentro da Harmonia Lira praticamente,
todo, inclusive, ele não é o arquiteto do prédio, mas a ornamentação, aquelas máscaras, as guirlandas, toda a parte ornamental do prédio da Harmonia Lira é de obra do Fritz Alt. Então, o Fritz Alt era quem fazia os projetos das Festas das Flores, que chamava antigamente Exposição de Flores e Artes, era EFA, e a partir de um certo momento mudou de nome para Festa das Flores, porque à época não eram só flores, eles também tinham, as senhoras apresentavam os bordados, tinham o pessoal da filatelia levava os selos, e assim por diante. Então tinham outras exposições, vamos dizer assim, paralelas. E era um evento muito popular, porque feita a decoração, e eles faziam florestas lá dentro, né? Imensas. Nós temos fotos desses esses eventos assim, que tu não acredita que eles tenham construído aquilo dentro do salão. E era anunciado no rádio para as famílias colaborarem. Diz, olha, estamos precisando de tantas margaridas, não sei o que, rosa, porque a festa durava semanas, né? Então as primeiras iam murchando e era anunciado na rádio as necessidades para substituir as flores que estavam lá em exposição. Então era um evento da cidade, da família, não tinha caráter comercial, era efetivamente apenas a satisfação das pessoas de conviver com isso. Isso, né, tem um valor do ponto de vista cultural imenso, porque as pessoas se unem em torno de uma atividade cultural. Isso traz identidade para as pessoas, para a cidade, olha, quem eu sou, né? Eu sou joinvilense, eu sou cidadão honorário de Joinville. Sim. Então, e o que é ser um cidadão joinvilense, né? É ser trabalhador, ter ligação profunda com a cultura, né? Ter um envolvimento com o trabalho voluntário, e tudo isso forma uma sociedade diferente, né? Não tenha dúvida. E esta sociedade diferente, ela é capaz de produzir de forma diferente em relação às outras, que não têm esse conjunto. Então, o desenvolvimento econômico de Joinville se deve ao desenvolvimento cultural. Então, não foi porque a cidade se desenvolveu economicamente que ela, em dado momento, resolveu dar atenção para a cultura. Sim. Ela se desenvolveu economicamente porque ela tinha um grande desenvolvimento cultural. E volto aqui a falar da década de 60, quando começa o Brasil a ter um desenvolvimento exponencial, estradas, construção civil, moradias, a população começou a sair do campo, ir para as cidades. Então, nesse período, começaram a se demandar muitos artigos, né? Tubos, conexões, geladeiras, motores para automóveis e por aí vai. Então, nós tínhamos aqui pequenas empresas, mas com pessoas com grande horizonte, com grande visão, com cultura, com capacidade de buscar tecnologia e ampliar os seus pequenos negócios. Uma pequena fundição se tornar a maior fundição de ferro maleável da América. Uma empresa de pentes. Uma empresa de pente virar o maior produtor de tubos e conexões de plástico, né, de PVC. E assim sucessivamente, uma pequena empresinha de geladeiras se tornar a maior empresa de geladeiras. E aí temos tantos outros exemplos nesse sentido. Agora, isso só acontece porque essas pessoas tinham instrução, tinham educação e tinham cultura. E cultura é diferente de simplesmente instrução escolar, né? Escolaridade é uma coisa. A escola te instrumentaliza, te proporciona algumas coisas. Mas a cultura é algo mais profundo. Ela está ligada à tua identidade, àquilo que te move para fazer coisas diferentes, né? Não, realmente nunca tinha pensado dessa forma, mas toda a sociedade se desenvolve quando consegue seguir ao mesmo tempo, né? Desenvolvimento cultural
com esse desenvolvimento econômico realmente que tem uma ligação mais clara em relação a isso, né? A Sociedade Harmonia Lira também possivelmente teve uma participação muito importante no centenário da cidade, né? Até porque Fritz Alt estava diretamente envolvido e ele que fez o monumento do centenário da cidade. Né? Exatamente. Não, teve diretamente envolvida nos eventos do centenário. Vários eventos aconteceram lá, na própria sociedade, né? Então isso, bom, o centenário foi um grande evento, né? Uma grande festa, né? Em Joinville, né? Eu lembro que tem vídeos e fotos de desfiles e tudo mais, e até a presença de familiares ligados ao Império ainda e tudo mais, né, e acaba envolvendo tudo isso. E aí eu queria lhe perguntar, né, sempre foi um desejo seu, então, devido a toda essa crescer, né, conhecendo a cultura, valorizando, nascer numa família que valorizava a cultura, que respirava a cultura, sempre foi seu desejo se envolver com isso também? Não, foi acontecendo, né? Eu costumo dizer que as coisas escolhem a gente muito mais do que a gente escolhe as coisas, né? As oportunidades na vida aparecem, né? Eu não tinha uma ideia pré-formada no sentido de ocupar uma função nesse sentido, até porque na fase inicial da vida familiar, profissional, a gente não tem muito recurso sobrando, né? Nem tempo, nem nada. 3 filhos pequenos, pouco dinheiro, né? Precisando trabalhar muito, ir atrás dos recursos, enfim, não sobrava tempo, muito menos recurso financeiro para dar atenção a qualquer outra coisa. Mas o tempo foi passando, as coisas vão mudando, a gente vai estabilizando, as crianças vão crescendo, né? Hoje eu estou na fase dos netos, né? Tenho 6 netos, tenho neto com 17 anos, vai dos 17 até os 7, então tem uma temporada aí de 10 anos de produção de netos. E aí a vida é outra, né? Aí a gente tem condição de dar atenção e retribuir para a cidade também um pouco do que a gente recebeu. Porque, como eu já disse, eu cheguei aqui com 23 anos como gerente de banco, mas o meu patrimônio se resumia a um carrinho velho de segunda mão, não tinha mais nada, morando numa casa alugada. E a cidade foi muito generosa comigo, me trouxe muitas oportunidades, eu consegui, enfim, me estabelecer, formar um patrimônio, formar a família e, bom, temos que devolver um pouquinho, né? Muito bem. Doutor Álvaro, a gente agradece esse momento, a gente vai dividir a nossa conversa em 2 blocos e você que está nos assistindo, aguarde aí que tem mais um bloco inteiro com o Dr. Álvaro Calduro falando sobre a sua história com a cultura da nossa cidade, sua história em especial com a Sociedade Harmonia Lira. Espere aí um momento, daqui a pouco a gente volta com o próximo episódio.